Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, o mundo. Mais uma vez eu estou aqui no Baxi Grande, né? Para mais uma missão, em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui eu subi em cima deste monte, que eu vim aqui para fazer um clamor por você que está sofrendo, por você que está com sua vida, seu lar destruído, seu casamento destruído. E eu quero convidar você a orar comigo, a fazer uma oração. Você que está sofrendo, você que está com sua vida, com o seu lar destruído, eu quero convidar você a meditar na Bíblia comigo. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Qual o problema, qual é a luta, qual é a dificuldade, qual a barreira, qual o empecilho que você está passando nesta tarde. Eu quero te trazer uma mensagem aqui em Mateus capítulo 18 de Mateus, do versículo 10. No versículo 10. E essa mensagem, ela é muito importante para mim mesmo. Eu como ministro, eu como escravo, como servo de Deus, como escravo de Deus, porque eu me orgulho de ser escravo de Deus, ser servo de Deus. Eu tenho o prazer de servir com todo o carinho, meu Deus. Mas aqui eu quero te dizer aqui uma passagem, né? E eu queria que você pegasse um copo com água e colocasse aí do seu lado. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração e consagrar água para você que está sofrendo e para você que está com o seu lado destruído e sua vida destruída. Então observa a parábola da ovelha perdida. O que é uma ovelha perdida? Isso aqui é uma parábola. Mas quantas pessoas hoje, meus amados irmãos, não estão nas drogas? São muitas pessoas que estão nas drogas. São muitas pessoas que se encontram com o seu lado destruído, com a sua vida. Pessoas que todo dia já têm um pensamento ruim. Pessoas que todo dia, pai, mãe, tio, vó, vô, que já pensa a qualquer momento olhar para a porta e receber uma má notícia. Que seu filho morreu, que sua filha morreu, que seu parente morreu por causa das drogas, das maus companhias, dos maus testemunhos. E isso a gente vê todos os dias pessoas neste momento. Então Deus ele mostrou uma palavra aqui nessa passagem de Mateus 18, que ele diz aqui, ó, observa. Verdes, não desprezei a qualquer destes pequenininhos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem em secretamente a face do meu Pai Celestial. Então isso quer dizer que tudo que eu faço, que tudo o que eu penso, e cada passo que eu dou, cada pensamento que eu faço, os anjos de Deus estão me assistindo. Deus está vendo tudo o que eu estou fazendo. E como os anjos são ministros, que dão testemunha no céu, isso nós temos que estar preparado para sempre andar em espírito, sempre andar na comunhão com Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 11, ele diz, porque o Filho do Homem veio salvar
o que estava perdido. Eu vejo hoje muitos crentes, pastores, em vez de buscar as ovelhas perdidas, em vez de pregar para as pessoas que estão perdidas, eles estão no meio dos crentes, entrando no meio de outros evangélicos. Então, tentando tirar os evangélicos do ministério de fulano para trazer para o ministério dele. E o prazer de Jesus não foi por aqueles que estavam na igreja. Não foi por aqueles que estavam na igreja. Foi por aqueles que estavam perdidos. Porque quando eu me tenho meu título, um cargo que Deus me deu de pastor, de pastorear, servo, não é nem pastor, é servo, porque pastor só existe um, Jesus Cristo. Mas eu tenho um cargo que Deus me deu para ir e pregar a toda a criatura. Eu posso sim pregar para todos, mas eu não tenho que ter prazer no meu coração de ir na igreja do meu amigo, na igreja fulano de tal, na igreja da Assembleia, na igreja mundial, na igreja universal, na igreja e com meu desejo, meu título de pastor, tentar conquistar as ovelhas que estão no aprisco, as ovelhas que estão já na casa de Deus. E isso, Jesus Cristo que disse que o pastor que ele não entra pela porta, mas sim pela greta, é ladrão e salteador. É ladrão e salteador. Porque o pastor, ele entra pela porta. E Jesus Cristo nos dando esse exemplo aqui, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixarás ele nos montes as 99 e indo procurar a que a se extraviou? Você entendeu agora? Então, quando uma ovelha, aquela ovelha estava perdida, então Jesus Cristo, ele não olhou para aquelas que estavam na igreja, no aprisco. Jesus deixou as 99 na igreja, mas ele foi buscar aquela que não estava na igreja. Ele foi buscar aquela que estava perdida. Então, hoje eu vejo os homens de Deus trabalhando o contrário. Eu vejo os homens de Deus trabalhando no desejo de semear nos outros ministérios, doutrinas, ensinamento carnal, tirando as pessoas da onde está do aprisco delas. As ovelhas tem o seu dono lá, e ele vai lá e fica pregando, evangelizando para os crentes. E isso, na Bíblia fala salteador, ladrão, e não pastor. Jesus está dando esse exemplo para mim e para todos. E ele diz aqui, observa no versículo 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. A alegria de Jesus Cristo
Não foi pelas 90, pelos crentes das igrejas. Já estava na igreja. Se eu como servo de Deus, eu estou numa igreja, sendo alimentado pelo meu pastor, e eu saio da igreja e vou para outra igreja semear semente no coração de outras ovelhas que não é as ovelhas daquele pastor, eu estou fazendo o quê? Estou semeando contenda, escândalo. E a Bíblia diz: ai daquele que faz tropeçar a um destes meus pequenininhos irmãos. Melhor que fosse pendurado uma pedra no pescoço e lançada ao mar. Ai daquele que faz isso. Então, observa, meus amados irmãos. Para terminar, ele diz no versículo 14: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus não quer. Deus não quer que faça nenhum dos servos dele sofrer, perecer. Porque quando você trabalha no intuito de fazer aquele outro pastor a ter raiva, a ter ódio, a ter contenda, a ter divisão, porque quando você passa a semear as ovelhas daquele pastor, você passa a evangelizar o pastor delas, ele não vai achar bom. Ele não vai achar bom. Ele não vai achar bom. Então, por isso, para um pouco para pensar o que Jesus Cristo está nos dando nesta tarde. Isso serve para mim. Porque o prazer não é buscar os crentes, mas sim aqueles que estão perdidos nas drogas, na prostituição, nas lascivas. Eu conheço pessoas que quando eu me encontrei com essa pessoa, ela vivia num mundo de perdição. Vivia nas bruxarias, nas rezas. Todo dia essa pessoa ia para a reza. E teve um dia que Deus enviou eu nesse dia, e essa senhora tinha ido para a casa aonde eu estava frequentando, aonde eu frequento, onde eu prego. Ela foi atrás de uma reza, porque tem uma irmã que ela trabalha com esse tipo aí de reza. Então, esta mulher, ela foi até a casa dessa mulher que eu fazia reunião para rezar na cabeça dela. E chegando lá, eu já tinha chegado para realizar o culto. E aquela senhora que rezava, chegou e disse: pastor, ore nessa mulher aí, faça uma oração nela, ela está muito carregada. E eu, primeiro dia, fiz uma oração e fiz uma pregação para ela. Eu me lembro a primeira pregação que eu fiz para esta mulher. Eu preguei até Mateus 4, a tentação de Jesus. Eu preguei para esta senhora. Hoje eu faço culto na casa dela. Na casa dessa senhora eu faço culto hoje. E eu preguei para ela até Mateus 4. Falando: ó irmã, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E isso, esta senhora nunca tinha sido visitado pastor na casa dela. E depois que ela passou a frequentar os cultos comigo, não falta pastor de todos os lados, evangelizando, pregando, falando, convidando ela para ir para os cultos. Mas quando ela estava nos rezadores, quando ela estava nas mãos de espíritos malignos, nenhum pastor foi lá.
nenhum pastor. É isso que está acontecendo hoje com os que carregam título de pastor. Não são pastores, são salteadores. Entra pela greta. Está lá em João 10, se eu não me engano. A missão, o pastor, é em João, se eu não me engano, parece que é João 10, aqui, que fala. Observa para você entender. João 10, Jesus, o bom pastor. Observa, eu sou o bom pastor. Toda pastor, né? Todo o pastor, eu sou um bom pastor, falou Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 10 ele diz, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. O missionário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as rebata e dispersa. O missionário foge porque é missionário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então observa que Deus está falando aqui, o próprio Jesus Cristo. Esse é o pastor das ovelhas. Para esse, né, como diz aqui, para esse a ovelha, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo seu nome. Própria ovelha os a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as lhes pertence, vai adiante delas. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estrangeiro. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam e o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vieres antes de mim são ladrão e salteador, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Entendeu agora? Então eu quero que você analise, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus. Nós fomos chamados para correr atrás das perdidas, não das 99, mas sim daquelas que não faz parte da 99, está fora. O homem de Deus que é pastor, que conhece mesmo a palavra de Deus, jamais ele vai entrar no aplicos de outras ovelhas, de outro pastor, para semear a semente. O que é pastor? Agora, o que é, como diz o ditado, aquele que entra pela greta, ele vai só para atrapalhar a missão daquele pastor. Ele vai só para atrapalhar. E tem muitos assim. Você bota uma doutrina aqui, o outro pastor vem no mesmo lugar e coloca outro ensinamento, outras doutrinas, que não é a doutrina que o pastor está colocando, o pastor dela. Então as ovelhas ficam tudo perdidas. As ovelhas ficam barulhadas. E isso traz contenda. E a Bíblia diz, ai daquele que fizer um desses crentes tropeçar.
Ai daquele. Me desculpa esta mensagem, né? Porque essa mensagem serve para mim também. Serve para mim também, como eu sou pastor. Eu não fui chamado para estar em porta de igreja de ninguém, pegando o membro de ninguém. Eu fui chamado para ir até os drogados, paralíticos, cancerosos, leprosos, os que estão possessos de espíritos malignos. Eu fui chamado para isso. Então aqui eu estou para orar por você que está perdido, por você que está sofrendo. Não perca esta oportunidade. Procure a casa de Deus, né? Daqui a pouco eu estou aqui com mais uma missão. Aqui no sítio, culto maravilhoso, era para ser hoje na cidade esse culto. Era para ser hoje. Mas como o decreto fechou e eu não posso parar, eu não paro. Eu vou continuar semeando a palavra de Deus. Eu vou continuar semeando a palavra de Deus. Então, nada vai impedir de eu ir e pregar a palavra de Deus. Mas eu estou pregando para os católicos, estou pregando para os drogados, estou pregando para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Esse é o meu prazer, de buscar as ovelhas perdidas. Amém? Eu quero orar por você aqui nesta tarde, nesta viração do dia, e queria que você orasse comigo também. Deus Pai, amado Pai querido, eu entro na tua presença nesta tarde, nesta viração do dia, primeiramente para agradecer ao Senhor. E dizer, Pai amado, querido Deus, que seu Senhor, Pai, eu reconheço, eu não sou nada, Pai. Mas aqui estou, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, clamando o teu socorro e a tua misericórdia. Pai, muitos estão sofrendo, muitos estão paralíticos, muitos estão cancerosos, muitos estão leprosos. E só o Senhor, Pai, pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos socorrer. Tirar das nossas vidas o que não pertence a Ti, Pai. Pai, aqui eu estou clamando teu socorro nesta tarde, por esta reunião de hoje à noite. Envia anjo, Pai. Anjo com espada de fogo. E amarra todos os demônios à correnta. Manda para o inferno, que é o lugar deles. Liberta, Pai. Liberta esses que estão nas drogas. Liberta esses que estão na prostituição, nas lascivas, nas idolatrias. Liberta, Pai. Para que o teu nome seja louvado e glorificado. Entrego nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas e a vida de todos que estão comigo. Que o Senhor restaure, que o Senhor liberte, que o Senhor traga a luz e a tua paz para cada coração que está assistindo e que vai assistir. Derrama o teu poder, Pai, derrama a tua unção, para que o teu nome seja louvado e glorificado. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, consagra o copo com água e quem beber, receba vida, receba a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe seu lar, sua casa e a sua família. Compartilhe. Se inscreva aí no meu canal aí. Dá o seu joinha se você gostou, se você não gostou. Toca o sininho. Vamos ajudar. Me ajude a contribuir e a semear a palavra da verdade. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Tchau. Fique com Deus.